Pessoal, acabou de sair a Lei 14.133 de 2021, que vai ser a nova Lei de Licitações e Contratos. E essa lei vai revogar ou vai substituir a Lei 8666 de 93, também vai substituir a Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, e por fim o regime diferenciado de contratações públicas. Licitações e contratos é um assunto muito importante, não só para o concurseiro, como para a própria administração pública. E é pensando nisso que nós vamos iniciar essa nossa nova série, a nova Lei de Licitações e Contratos. Será a série que eu vou trabalhar com vocês pequenos vídeos para trazer não só diferenças entre as duas normas, como também pontos marcantes na nova Lei de Licitações e Contratações da Administração Pública. Esse material também vai ajudar a enriquecer a nossa nova Lei de Licitações atualizada, esquematizada, que é baixada gratuitamente no link que está aqui na descrição desse nosso vídeo. Chega de papo, vou começar a falar aqui um pouquinho com vocês sobre o âmbito de aplicação. E quando eu falo do âmbito de aplicação, a primeira informação que eu quero trazer para vocês é o seguinte: quais são as pessoas que se destinam, para quais pessoas a nova lei de licitações vai ser aplicável? E eu começo dizendo para vocês o seguinte: essa nova legislação é uma legislação direcionada, obviamente, para a administração pública. Só que não é toda a administração que vai seguir a nova lei de licitações. E aí eu preciso colocar aqui para vocês o seu âmbito de alcance. Primeiro, essa norma se aplica à administração pública direta. Quando eu falo de administração direta, eu estou falando, por exemplo, dos ministérios no âmbito federal, das secretarias, as prefeituras, as câmaras municipais e por aí vai. Estou falando aqui também da administração pública autárquica. Então, as autarquias também vão seguir a nova lei de licitações. E, por fim, eu estou falando da administração pública fundacional. Fique atento com isso aqui, porque aqui pode ter uma pegadinha para concurso público. Porque fundação pública pode ser de direito público ou de direito privado. E as fundações públicas de direito público ou de direito privado, as duas seguem então a nova lei de licitações, a Lei 14.133. Beleza? Essa é a primeira parte então do seu âmbito de aplicação nas administrações públicas. Quando a gente fala da nova lei de licitações, nós temos que lembrar que ela é uma lei de normas gerais. E como lei de normas gerais, ela se aplica a todos os entes da federação. Portanto, é uma lei que é destinada ao âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. Todos os entes da federação vão seguir então essa nova legislação de licitações e contratos. E eu posso colocar mais uma informação aqui para vocês. A nova lei, ela também abrange os poderes da República em geral. Então vamos esquematizar aqui como que pode ser cobrado isso. Então a nova legislação abrange também. Aí você coloca aqui, ó, os poderes legislativo e judiciário. Quando? Quando estiverem no exercício da denominada função administrativa. Aqui o legislador ele quis ser bastante redundante, porque se a gente for pensar bem é o seguinte: o poder executivo faz parte da administração pública, mas o legislativo e o judiciário também. Então sequer eu precisava mencionar isso. Mas ele fez questão de falar o seguinte: olha, os demais poderes, o poder legislativo e o Poder Judiciário também seguem a nova Lei de Licitações e Contratos quando estiverem no exercício da sua função administrativa. Então, quando eles forem realizar uma licitação pública, eles devem seguir as disposições da nova Lei de Licitações e Contratações. Calma aí que tem uma última parte para a gente fechar aqui o nosso vídeo. Na verdade, eu não preciso nem puxar essa seta, eu vou puxar daqui. A nova legislação, ela também vai se aplicar aos denominados fundos especiais. Quando a gente fala aqui dos fundos especiais, eu costumo dizer que aqui é uma tradição do legislador sempre colocar essa disposição, né, que a lei de licitações se aplica aos fundos especiais. Só que o que é o fundo especial? O fundo especial é um conjunto de recursos, né? O fundo é um recurso. Por exemplo, um fundo de desenvolvimento da saúde ou algum fundo específico da educação. Esses fundos são os recursos. Quem licita não é o fundo, mas quem está gerindo o fundo. Então, por exemplo, um recurso que é gerido por uma prefeitura municipal. Esse sendo um fundo especial, a prefeitura vai fazer licitação com o recurso desse fundo especial. Então, as pessoas responsáveis pela gestão dos fundos especiais devem realizar licitação pública com esses recursos. É lógico que uma questão de concurso, por exemplo, ela vai cobrar o que está literal. E se você fala fundos especiais, então o fundo especial tem que seguir a nova legislação. Ele também fala que essa disposição se aplica às chamadas entidades controladas. E eu costumo dizer para vocês o seguinte: não fica muito claro na parte do legislador
o que seriam entidades controladas? Existe bastante divergência na doutrina sobre isso, então para fins de questão de concurso público, eu só recomendo que você lembre o seguinte, olha, essa questão de perguntar, entidade controlada tem que fazer licitação? Tem. O que é o exato significado disso? Não fica muito claro na nossa legislação. Com isso aqui a gente fecha então o âmbito de aplicação da nossa legislação, só que eu tenho que trazer mais uma informação para vocês, tá? Além de saber a quem ela se destina, eu preciso saber a quem ela não se destina. Então eu vou colocar aqui embaixo a quem que essa legislação não será aplicada. Então escreve aqui comigo. A nova lei de licitações não se aplica às licitações públicas realizadas pelas empresas estatais. O que são as empresas estatais? São as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Por que as empresas estatais não seguem a nova lei de licitações e contratos? Porque as empresas estatais já possuem uma norma que dispõe sobre licitações públicas, que é a nossa Lei 13.303, que é o Estatuto da Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista. Então, as licitações públicas realizadas no âmbito das empresas estatais são regidas pela Lei 13.303. E dá para eu avançar mais um pouquinho porque é o seguinte, apesar de eu falar que a lei não se aplica às empresas estatais, essa regra não é absoluta, tá? Porque existem algumas exceções. Eu vou colocar aqui um caso, que é o caso que aparece expressamente, que são quais? As nossas disposições penais. Se você pegar na nossa nova lei de licitações, vai ter um artigo que institui alguns tipos penais. Essas disposições penais, elas estão sendo inseridas lá no Código Penal. Esses crimes cometidos no âmbito das licitações se aplicam tanto às licitações regidas pelo Estatuto de Licitações, que é a nossa nova lei de licitações, como também pela Lei 13.303. Então assim, a princípio, as empresas estatais não seguem a nova lei de licitações, só que na parte de disposições penais, elas devem seguir. Essa não é a nossa única exceção, existem também outras exceções ao longo da legislação, mas o que interessa por enquanto para a gente, para destacar, é a parte das disposições penais. Com isso aqui, então, a gente fecha o âmbito de aplicação da nossa nova lei de licitações e contratações públicas. Tem um outro ponto que eu quero debater com vocês, que é a questão da vigência dessa nossa nova norma, né? A gente já é tanto nova, nossa. Então vamos lá, olha só. Quando a gente fala da vigência da nova lei de licitações, é importante você saber o seguinte, essa lei, ela entra em vigor desde a sua publicação. Então, desde a publicação, ela já tem vigência. Por que é importante eu destacar isso? Porque tem muita gente, às vezes, fazendo confusão, achando que essa nova legislação só vai entrar em vigor daqui a 2 anos. Isso não é verdade. Ela já entra em vigor de imediato. Ela já está em vigor, já tem vigência a nova lei de licitações e contratações. O que vai acontecer daqui a 2 anos? Que muita gente tem me perguntado. O que vai acontecer daqui a 2 anos é a revogação da legislação anterior de licitações públicas. Então, olha só, em 2 anos, daqui a 2 anos, no prazo da promulgação da nova lei de licitações, nós teremos a revogação da Lei 8.666, que é a atual lei de licitações, ou que deixa de ser a atual lei de licitações, a Lei 10.520, que é a lei do pregão, e também o regime diferenciado de contratações públicas, o RDC. No prazo de 2 anos, essas normas aqui deixam de existir. Tá, professor? E durante esse período de 2 anos, em que eu terei 2 grandes regimes licitatórios vigentes para a administração pública em geral. Estou desconsiderando a Lei 13.303, que já seria um terceiro regime. Mas eu vou ter aqui, para a administração direta, por exemplo, 2 grandes regimes. Um da nova Lei de Licitações e o outro da Lei 8.666 e normas afins, que é a 10.520 e o RDC. Nesse caso, o administrador público poderá optar por qual das disposições que ele vai utilizar, e essa escolha tem que constar expressamente no edital de convocação do concurso público. Então tem que falar sobre isso expressamente. Inclusive os contratos decorrentes dessas licitações ou eventuais contratações diretas serão regidos ao longo de toda a sua vigência pela legislação que ele utilizar como referência. Calma aí que eu não entendi. Se ele resolver utilizar a nova legislação, o contrato será regido por essa nova legislação.
Se você resolver fazer uma licitação ou uma contratação direta com base na legislação anterior, o contrato será regido por essa legislação anterior. Então fique atento. A nova lei de licitações, a Lei 14.133, está aqui, está entre nós, está em vigor e pode ser cobrada logo, logo na sua questão de concurso público. Se você gostou da nossa nova série de licitações e contratações, deixa o curtir, deixa o comentário aqui no vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também de baixar, fazer o download da nossa lei de licitações e contratos atualizada e esquematizada, que vai te ajudar muito na sua preparação. Galera, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.